Feche sempre seus caminhos pra você nunca ter força pra trabalhar, nem pra crescer, nem pra evoluir. Cega os seus olhos pra você nunca ter força de descobrir sobre essa magia e nunca ter força de desfazer ela. Você não vai ter força pra enxergar mais nenhuma oportunidade e nenhuma felicidade. É assim que, de repente, sem saber de fato o que acontece, muitos trabalham arduamente, mas não veem os resultados dos seus esforços e dedicação. As dívidas e as despesas superam a renda. Nada mais resta a não ser danos e perdas. Rituais, simpatias, feitiçarias, bruxarias, todo o ocultismo e magia atuam na esfera espiritual e impactam diretamente no físico. A situação financeira é das mais piores possível. Minha e da minha família é vergonhosa. Perdi mais de 150 mil, devo mais de 30 mil entre familiares e agiota. Passando uma situação muito triste que eu nunca imaginei como pessoa passar. Uma pessoa que empreende, uma pessoa que trabalha para si próprio, não ganha mal. Muito triste, uma situação que eu nunca imaginei passar. A vontade de desistir encontra apoio nos pensamentos de derrota e desânimo. Tem condições de pagar um aluguel, de me manter não, porque sempre tem, né? O pessoal passa, ajuda a gente na rua. Sinto saudade de tudo, de casa, de uma casa, de trabalhar, de até se possível voltar lá para o meu lugar. Se você tem sido vítima das amarrações e caminhos fechados, vive sob pressão das dívidas e pensamentos de fracasso, miséria, sem forças para se levantar, é preciso dar um basta. E você pode dar um basta nesta situação participando sexta-feira da sessão espiritual do Descarrego, dia que nós dedicamos a uma oração forte de libertação. Você já parou para pensar que toda essa amarração na sua vida é porque você foi vítima de um ritual, vítima de uma inveja, de uma praga rogada ou até mesmo de uma maldição hereditária? Porque ninguém na sua família conseguiu vencer, ninguém na sua família conseguiu prosperar. Quando deram um passo para frente, logo deram 2, 3 passos para trás. E hoje quem tem vivenciado isso é você, mas você pode quebrar esta maldição estando conosco sexta-feira na sessão espiritual do Descarrego. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder, nós estamos aqui para ajudar você a vencer as batalhas espirituais que você tem vencido. E sexta-feira é fundamental como uma arma espiritual para você vencer. Você vai acompanhar agora o momento da libertação, momento em que o mal, na oração forte de libertação, se revelou, se manifestou, falou ser o responsável de todo o sofrimento dessa pessoa. E foi feito o trabalho de libertação que é fundamental para a mudança de vida. Acompanhe. Tem o que tem mais de precioso, a alma dela. Eu destruindo tudo. Eu tenho o que é mais de precioso, a alma. De tudo que o ser humano tem, então, o mais precioso é a alma? Sim. Para que você quer a alma? Para levar pro inferno. Quer dizer que você leva almas para o inferno? Sim. Todas as almas você leva para o inferno? Sim. Todas? Todas. Todos que morrem? Ao poder para isso. Todas que te dão poder para isso? Sim. Como que uma pessoa te dá poder? Permitindo tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sopro na mente, tudo aquilo que eu toco. Quer dizer que quando a pessoa aceita o que você sopra na mente dela, então você tem domínio sobre a alma dela. Sim. Se ela morrer, você leva para o inferno. Levo. E o que você sopra na mente das pessoas normalmente para elas fazerem? Não adianta correr atrás, não vai dar certo.
problemas existe para todos. Ou seja, você trabalha com dúvida. Sim. E em relação a incentivar as pessoas a fazerem coisas, o que você incentiva as pessoas a fazer? Vai, só hoje não tem problema. Vai passar. Depois ele vai te desculpar. Há o pecado? Sim. Você fala para a pessoa, faz, depois você vai se desculpar. Sim. Faz a coisa errada. Faz. É igual você falou para Eva, faz que não vai dar nada não. Não dá em nada. Não vai para a igreja hoje, ele entende. Amanhã você vai. Quer dizer que você trabalha para afastar as pessoas de Deus. Sim. E o que está acontecendo atualmente na vida dela que é você o causador? Eu tirei ela do altar. Eu não... Qual o problema que ela está passando que é você que está causando? Tudo. Por exemplo? Miséria. Vergonha. Doença. Que doença? Vício. Que doença e que vício? A doença a todo instante. É gripe que não tem cura. É tosse. É criança no hospital. A todo... É gripe que não tem cura, tosse, é criança no hospital. Sim. Alergias. Alergia. Corpo. Pelo corpo. Todo. Então você é que causa isso. Igual em Jó, vocês tocaram dos pés à cabeça. Sim. Toca dos pés à cabeça. Sim. Diante do Espírito que habita em mim, toma o teu lugar, toma a tua posição. Como é que você tem que ficar? Vamos ver, pessoal. O Espírito das almas preciosas aqui, ó. Diante do Espírito que mora em mim, como é que você tem que ficar? Toma o teu lugar. Assim, ó. De joelhos, amém? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Todo poder e autoridade foi dado ao nome de Jesus, e é nesse nome que é realizado esse trabalho de sexta-feira, trabalho de libertação para desfazer as obras do mal, para determinar que os problemas sejam amarrados e você que vai estar conosco sexta-feira venha ser livre. Livre da insônia, da depressão, da ansiedade, do nervosismo, dos problemas financeiros, físicos, familiares, seja qual for a situação. Quando o mal, responsável pelo problema, sai, ele leva os problemas com ele e você se torna liberto, liberta, livre e a sua vida evolui, sua vida desenvolve, as coisas passam a dar certo, você passa a ter paz. É o que você deseja? Esteja nessa sexta-feira na sessão espiritual do Descarrego. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo caminho dos 70 iluminados, o caminho de fogo e poder. Você vai acompanhar agora a história de uma jovem que venceu a depressão. Ela venceu, você, o seu familiar, pode vencer essa depressão, esse vício, esse problema, seja ele qual for. Acompanhe. Eu cresci vendo o meu pai agredindo a minha mãe. Eu, pequena, ia para a delegacia com a minha mãe para dar queixa do meu pai por agressão. A minha mãe, ela trabalhava muito, então ela saía muito cedo de casa, chegava muito tarde. Então a gente quase não se via. E quando se via, eram os momentos que tinha briga na minha casa. Cresci desse jeito. O meu pai, ele era uma pessoa viciada em jogo. Então ele até tinha empresa, ele tinha trabalho, mas ele perdeu tudo. Eu tinha um quadro de depressão, mas era uma depressão junto com um ódio muito grande dentro de mim. Então eu não sabia como descontar esse ódio em quem descontar. Com 12 anos eu comecei a ter as primeiras crises de ansiedade por conta da depressão. Nessas crises de ansiedade eu sofria com a bulimia, que eu não aceitava o meu corpo, eu não aceitava quem eu era. Eu pensava que eu não tinha valor nenhum, porque se eu não conseguia nem ter o amor da minha mãe, então eu não tinha o amor de ninguém. Então dentro de mim tinha um vazio, um buraco muito grande. Então aquele peso, eu andava com peso nas minhas costas.
eu não tinha vontade de fazer nada. Dentro de mim eu achava que eu não teria um futuro, que eu não iria conseguir nada na minha vida. A minha mãe falava isso pra mim, que eu não ia durar muito tempo. Então isso era muito doloroso pra mim, sabe? Eu vi isso da minha mãe, dos meus pais, da minha família. Quando eu chegava num lugar, todo mundo saía. E isso me doía muito, sabe? Porque eu não entendia por que eu estava passando aquilo. E quando eu sentia essa dor, quando eu estava no meu quarto, eu pensava, eu preciso aliviar essa dor de alguma forma. E eu começava a me cortar. E eu falava, eu preciso parar de sentir essa dor. Só que a dor de cortar, eu não conseguia sentir nada. Porque a dor do peito era maior do que a dor do ferimento causado pelo corte. Então, era muito, muito forte essa dor. Muito forte. Eu andava na rua, eu via as buzinas do carro e só via os pensamentos, se joga. Ninguém vai sentir sua falta. Você estava em casa, ninguém sentiu. Você acha que se você se jogar aqui, alguém vai sentir? Ninguém vai sentir sua falta. Vão chorar em um momento e depois a dor deles vai passar. Para preencher, para aliviar essa dor, eu me drogava. Eu saía, eu comecei a me prostituir. Se todo mundo diz que quem se envolve nessa vida, o fim é a morte, então que seja isso. E numa dessas, de eu querer tanto agredir, sentir tanto ódio, querer descontar nas pessoas, foi quando eu, com um menino que eu namorava, com um rapaz que eu namorava, eu cometi um assalto e eu fui presa em flagrante aos 16 anos. Eu fui para a cela, né, do menor infrator, fui para a cela e ali eu só chorava. Só chorava. Eu queria dar um fim, mas eu não sabia que ia ser daquele jeito. Porque no fundo não é aquilo que você quer para sua vida. E eu só chorava. Eu falava, meu Deus, onde eu fui chegar? E ali eu me vi, depois de 3 anos, falando, meu Deus. Porque para mim ele não existia. Mas naquele momento que eu estava ali sozinha, e a única coisa que vinha na minha cabeça era o que eu estou fazendo na minha vida. Foi quando um conselheiro tutelar, ele conversou comigo e ele falou de Deus para mim. Depois que eu saí da delegacia, eu fui numa reunião na igreja, numa terça-feira, tomei uma decisão de que eu não ia mais fazer essas coisas, eu não ia mais me mutilar, eu não ia mais usar droga, eu não ia mais conviver com essas amizades. E ali, depois daquele dia, parece que um peso que eu carregava há anos saiu de dentro de mim. E eu, nesse mesmo período, eu conheci a Deus, porque o meu coração não estava mais pesado. A minha mente não tinha mais o que me acusar. De uma pessoa que queria tirar a própria vida, hoje tem amor pela vida, é grata a Deus por tudo, né? De uma pessoa que odiava a família, que queria o mal da família, hoje é super apegada à família, às vezes é grudinho, assim, de eu ligar para minha mãe várias vezes no dia, ela dizer, te amo, filha, eu dizer para ela, te amo. Meu pai me diz que me ama o tempo todo. Hoje a minha família está na presença de Deus, eu sou bem casada, sou feliz, agradeço a Deus todos os dias pelo meu relacionamento. Hoje eu sou feliz, graças ao Espírito Santo. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar?
quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos. Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qual é a área da sua vida que está amarrada? Quais são os problemas que têm feito a sua vida estar amarrada? Eu quero que você pegue um papel, escreva nesse papel quais são os problemas, quais são os males que têm agido na sua vida e traga nesta sexta-feira, porque nós vamos determinar que esses males, esses problemas sejam amarrados e que você e sua família sejam todos libertos desses problemas, de todo esse sofrimento. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Estacionamento, escolinha bíblica, entrada, você não paga nada. Você só precisa chegar aqui e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Quero também deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual, o DDD 48 3216 6162, para você ligar, para mandar mensagem é o 11 3573 3500. Já peço para você, aproveita, salva aí o contato do programa Fogo e Poder, que nós vamos lhe retornar, estar em contato com você para te ajudar, e assim você vai poder identificar o nosso contato. Ou você pode acessar o pastoronline.com e falar com um dos pastores que estão de plantão para lhe atender. Agora você vai acompanhar resultados de pessoas que têm vindo sexta-feira manifestando a fé e têm recebido a manifestação do poder de Deus em suas vidas e alcançado a vitória. Daqui a pouquinho a gente volta orando em seu favor, em favor da sua família. Quando eu cheguei aqui, eu estava passando por crise de ansiedade, crise de pânico, não dormia durante a noite, cheguei a tomar medicações, tive alucinações. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim em busca de um socorro, de uma ajuda. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui orientada e eu fui liberta. Pelo Senhor Jesus, eu fui liberta, sabe? Eu voltei a dormir de noite e foi isso que eu busquei, é a minha libertação. A oração do descarrego, ela é muito importante, né? Porque é algo que a gente vem clamar para que a gente venha realmente ser liberta, né? Porque só através disso que a gente consegue a libertação. A importância da sessão de descarrego é muito forte, assim, para mim foi um ponto crucial na minha vida, porque eu era uma pessoa viciada, eu bebia todos os dias, eu era uma pessoa que eu não dormia bem, eu tinha depressão, eu não saía de casa, eu me trancava quando a minha família saía para as coisas, para as festas, assim, eu me trancava dentro do banheiro e não queria sair. E a partir do momento que eu tomei uma decisão na minha vida e falei para Deus que eu queria mudança de vida e que eu não queria mais ser uma viciada, tomar 5, 6 bebidas alcoólicas por dia. E eu tomei aquela decisão e resolvi, falei para Deus, fui sincera, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Então Deus viu a minha sinceridade e eu tomei uma posição e Deus agiu na minha vida. E hoje eu sou liberta dos vícios e convido todas as pessoas, né, que têm problemas com vício, familiares viciados, que vêm para a reunião de libertação para conseguir a cura divina, né, a transformação interior. A importância da sessão do descarrego é algo que a gente necessita, né? Porque a nossa guerra é na mente. Então a maior luta é no espírito. Então aqui a gente recorre ao único que pode nos dar essa libertação, né? Quando eu cheguei pensando em se matar. Só que eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Então eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu estava correndo da polícia quando eu vivia no crime. E Deus usava pessoas para falar comigo. Então, eu ouvia, só que o orgulho falava mais alto. Então, Deus permitiu eu ver a morte de frente. E naquele dia, eu fiz uma oração. Eu nem falei muito, eu só falei, meu Deus, tem misericórdia. Então, Deus, Ele me trouxe, hoje eu vejo que Ele me trouxe até aqui e me deu mais uma chance. Eu cheguei depressivo, eu cheguei ansioso, né? Eu cheguei
destruído, com a família destruída, pensando em morrer. Eu já fui viciado em maconha, eu já fui viciado, o que eu era mais viciado era maconha, mas já usei bebida, já fui viciado em álcool, né? Já usei bala, já usei LSD, lança, já vendi pó, crack, mas nunca usei, graças a Deus nunca usei. Então era um vício que eu precisava usar maconha para dormir, eu precisava usar maconha para comer, porque eu não sentia fome. Então era como se fosse um remédio, né? Uma necessidade estava sempre do meu lado ali. Então eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. Eu fui curado dos anseios do passado, né? Eu nunca imaginei naquele tempo que existiria um Deus tão grande como hoje foi me revelado. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Não é uma coisa para a gente temer, porque é para o nosso bem. Então, quando eu entendi que tem que acontecer a minha libertação, eu não estava nem aí. Se eu sentia medo, eu usava a razão. Eu deixava na mão de Deus. Então, Deus, ele me libertou. E o principal foi quando ele me selou com o Espírito Santo. Ele me limpou espiritualmente. Foi um processo. Eu tive que passar esse processo. Todo mundo que quer a salvação tem que passar, tem que aceitar, tem que concordar. Então, quando eu menos esperei, Deus me batizou com o principal, né, que é o Espírito Santo, que me mantém até hoje aqui. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor por todos que sofrem com depressão, com ansiedade, com insônia. Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo uma vida amarrada, com a vida financeira, as portas fechadas, o corpo debilitado por dores, doença. Essa pessoa que carrega dentro de si uma mágoa, um trauma, que o teu poder se manifeste para libertá-la de todo sofrimento, de todo mal. Meu Deus, levanta o que está caído, dá força ao que está fraco, dá direção a essa pessoa que não sabe o que fazer. Que nesse momento a tua luz resplandeça e abençoa a vida de todos, libertando e dando vitória em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Oração realizada, eu tenho certeza que você e a sua família estão todos abençoados. Agora fica um convite especial para você que vai estar conosco nesta quarta-feira, ou convite para você estar, porque será um dia especial para você buscar a presença de Deus e se fortalecer. Fico por aqui, jornada feliz para você, para a sua família. No deserto, Deus deu ao seu povo o maná, um alimento perfeito que sustentava a cada dia. Mas no Apocalipse, Jesus fala do maná escondido, mais que um alimento para o corpo, uma promessa eterna reservada apenas aos vencedores. Nesta quarta-feira, 27 de agosto, a noite do maná escondido, na continuação do estudo dos vencedores, em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia.